Eu juro, eu não queria ter que falar sobre esse assunto. Estou fugindo desse assunto como o diabo foge da cruz, mas não tem jeito. No vídeo dessa semana eu vou tratar sobre os efeitos psicológicos do isolamento social. Por que eu tentei fugir? Porque eu mesmo já estou de saco cheio da gente falar sobre coronavírus, pandemia, Covid-19. Eu me enchi, né? Mas qual que é o meu grande indicador para eu poder gravar um vídeo? Eu sempre observo o assunto que eu mais tenho conversado, tanto com os meus clientes quanto com os meus amigos nos últimos dias. E o assunto mais comentado na minha roda virtual de amigos foi sobre a questão do cansaço. Eu acho que a melhor definição é isso: estamos cansados desse isolamento social. E por isso eu resolvi trazer aqui alguns pontos para a gente refletir junto. Primeira coisa que eu quero trazer aqui no vídeo é a nossa questão da saúde mental. A gente precisa entender que o isolamento social, ele trouxe um grande risco para a nossa saúde mental. Tínhamos a nossa rotina, todo mundo tinha a sua rotina, a sua vida, o seu padrão, todas as suas certezas, e de repente a pandemia mudou tudo isso. A gente já está caminhando para 5 meses de isolamento, né? Nesse período a gente já descobriu novos hábitos, já deu tempo de implantar novos hábitos, coisas que muitas vezes já é muito melhor do que antes. Então nesse momento a gente já começa a ter uma vida que parece que não é tão ruim assim, só que a gente também tem saudade da vida que a gente tinha, porque lá também tinha muita coisa boa, né? Então a gente já tem saudade. E é por isso que a gente está vivendo todo esse cansaço emocional. E uma das coisas que me leva a refletir, né, conversando com as pessoas, eu comecei a perceber bem isso, que nós estamos vivendo um momento de crise. E eu diria que essa crise ela passa por 3 grandes esferas. A primeira grande crise é uma crise individual. Nós enquanto indivíduos. Por quê? Nós enquanto seres humanos, nós temos um conjunto de valores que determina, né? Valores é tudo aquilo que é importante para mim e que determina a minha forma de ver o mundo e também determina a minha motivação. É o que me dá base, o que me dá energia, né? Serve como fonte de decisão e também determina a minha motivação. E aí, antes da pandemia, a gente tinha lá os nossos valores pré-definidos, aquilo que a gente achava que era certo. E agora na pandemia a gente está numa crise de valores também. Por quê? Para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa que eu sou de relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas, que eu gosto de estar em convívio com outras pessoas. Para mim é um prazer danado sair para tomar um café com uma amiga, bater um papo, conversar, me faz bem. Então o valor relacionamento é um valor importante para mim. Só que nesse momento da pandemia, esse valor é um valor que eu tive que dar uma redefinida nele, né? Eu tive que dar uma ressignificada nesse valor. E eu vejo muitas vezes eu em crise com o meu valor relacionamento, que é algo que me faz bem, junto com o valor segurança, que hoje em dia é um valor que precisa estar muito em alta, né? Tanto para mim, a minha segurança, quanto a segurança das outras pessoas. Então, nós, enquanto indivíduos, nós estamos passando por essa crise de valores. Muitas pessoas estão em conflito com o valor fé, com o valor confiança, com o valor certeza. Por quê? Porque todas as certezas, a estabilidade, tudo que a gente sabia na vida foi bagunçado. Então, a primeira grande crise que nós estamos passando é a crise da gente com a gente mesmo, né? E a gente precisa ter um pouco de paciência. É como se todo mundo, nesse momento da pandemia, desde que entrou a pandemia, todo mundo foi resetado. Nós estamos começando de novo e a gente precisa ter paciência com a gente. E nem sempre a gente tem paciência, nem sempre a gente entende as nossas emoções. Até no vídeo da semana passada eu falei bastante sobre isso, sobre emoções negativas, né? Se você ainda não viu, eu recomendo você assistir, que eu acho que vai fazer sentido para você, né? Porque a gente precisa ter essa paciência com a gente de saber que assim, não tá normal, isso é fato, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, eu tô dentro de casa, eu tô em crise e eu vejo que para todo mundo tá tudo bem. Não tá. Na verdade, sendo bem sincera,
todo mundo está enfrentando algum monstro emocional. A diferença é que algumas pessoas conseguem disfarçar melhor do que as outras, né? Brincadeiras à parte, mas a diferença é que algumas pessoas têm um nível de resiliência maior do que as outras pessoas. Mas tá todo mundo, né? Todo mundo de alguma forma mexido internamente. A pandemia mexeu muito com a gente internamente. A segunda grande crise, além da gente enquanto indivíduo, tem a nossa grande crise, que eu acredito que muitas pessoas estão passando por isso, que é a questão familiar. Quantas pessoas, né, que vivendo aí na pandemia decidiram tomar algumas ações que é totalmente ao contrário do restante da família, né? Tem gente querendo levar o isolamento 100% certo, enquanto que tem membros da família não levando dessa maneira, né? Então acaba tendo aí uma crise familiar. Tem a polarização. E aí a gente começa até, porque a família é a nossa base, a família determina muito, né, quem nós somos. E a gente começa, você já está numa crise de valores, a gente começa a passar também por uma crise de identidade familiar. E a terceira grande crise é a gente no contexto social, porque além da família a gente vê outras pessoas agindo totalmente diferente da gente, né? Quantas brigas a gente vê aí nas redes sociais, das pessoas brigando por conta de comportamentos, né, errados, equivocados, né? Então a gente vê muito isso. Então, para você entender, nós estamos passando por uma grande crise nessas três grandes esferas: crise individual, familiar e a crise social também. Mas o mais importante, né, dessas três aí, vamos falar assim, qual é que a gente tem controle? A única que a gente tem controle é a nossa crise individual. Na verdade, controle no sentido assim, a única que eu tenho condições de fazer alguma coisa é na minha individual. Por quê? Na familiar, eu posso até conversar, orientar, mas eu não vou conseguir mudar o comportamento do outro. Eu posso até inspirar o outro, mas a decisão da mudança é dele. Se eu não consigo fazer isso nem dentro de casa, quem dera na sociedade, né? Os nossos comportamentos inspiram as outras pessoas a quererem a mudança, mas a decisão de mudar é do outro. Então, diante dessas três crises, a única crise que de fato está na minha mão, que eu consigo fazer alguma coisa, é a minha crise individual. E é dela que eu quero falar com você. É nessa crise aí que eu quero te ajudar essa semana para você refletir um pouquinho mais e ver quais são as ações que você pode fazer para ter um pouco mais de saúde mental. Bom, existem alguns caminhos, né? O primeiro, isso é algo que eu tenho feito muito comigo, é sempre a gente trabalhar a cabeça de um dia de cada vez, né? Outro dia, assistindo uma missa do Padre Fábio, ele falou algo, olha eu aqui, né? Na intimidade com o Padre Fábio de Mello, ele me falou algo, é porque aquilo fez tanto sentido para mim que eu tomei posse daquilo como se ele estivesse falando para mim. Mas ele falou que cada dia que se passa, a gente está mais próximo da cura, no sentido, cientistas estão trabalhando para encontrar a vacina, né? Laboratórios médicos estão trabalhando para encontrar remédio, para ajudar as pessoas que se contaminaram. Então, cada dia que passa, a gente está mais próximo da cura, e isso é uma verdade. Muitas vezes, e eu me vi fazendo muito isso, né? Muitas vezes a gente fica contando quantos dias a gente já está no isolamento. Eu fiz isso muitas vezes, nossa, né? Aqui no vídeo eu acabei de falar, daqui a pouco vai completar 5 meses. Para que essa contagem, né? Mas a gente faz muito isso, né? 5 meses que eu tô nessa prisão, e na verdade, cada dia que passa a gente se aproxima mais da cura. Então isso ajuda. Eu acho que isso, pelo menos para mim, isso me trouxe muita tranquilidade emocional. E também, diante disso, né, dessa questão de que cada dia estou mais próximo da cura, é viver um dia de cada vez para encontrar também aquilo que me faz bem no dia de hoje. Lembra que eu falei que o meu valor relacionamento é muito alto e isso me faz falta? Tenho muita saudade de muitas pessoas. O que eu tenho feito para trabalhar um pouco esse valor relacionamento é a questão das videochamadas, né? Tenho me conectado com algumas pessoas, com alguns amigos e batendo um papo, tomando um café virtual.
Ah, Damares, mas não é a mesma coisa que na presença. Não, não é, mas é o que dá para fazer. É aquela frase, é o que tem para hoje. Se é o que tem para hoje, vamos fazer. Para mim, a felicidade consiste muito nisso, né? Da gente fazer aquilo que dá, é o que dá para fazer, né? A infelicidade consiste muito naquilo de eu ficar, ah, mas seria tão bom, tão bom. Seria, mas não tem. É o que tem para hoje, então vamos fazer. Né? Então isso é um ponto. Um outro ponto que é interessante também da gente pensar, que ajuda bastante nessa questão da saúde mental, é a gente se colocar à disposição para ajudar as outras pessoas. Aí você vai falar assim, ah, mas eu não posso nem sair de casa, como é que eu vou ajudar as outras pessoas? Existem muitas formas da gente fazer o bem para o outro. Uma das formas, de repente, é você ajudar alguém com o uso da tecnologia, né? Quantas pessoas aí estão precisando de ajuda para se conectar? Então, ajudar as pessoas. Às vezes, você vê alguma instituição que está precisando, às vezes, de dinheiro, ajudar com dinheiro, ou comprar alimento, levar para algum lugar, ou fazer uma doação de roupa. Está dentro da sua casa, dá uma olhadinha lá no guarda-roupa, né? Às vezes tem tanta roupa aí que faz tempo que você não usa. Aproveita para fazer. A gente tem muitas instituições fazendo campanha do agasalho. Aproveita para fazer. Isso vai ser algo que vai fazer bem tanto para você quanto para as outras pessoas. E também é uma possibilidade de você fazer o bem para alguém, como talvez uma pessoa que você gosta bastante, um amigo que faz muito tempo que você não vê, um amigo, uma amiga, é fazer um bolo, um doce, alguma coisa e passar na casa dele e deixar lá para ele como uma forma de dizer eu lembrei de você. E se eu for essa amiga, pode ficar à vontade, pode mandar, porque eu vou adorar essa lembrança, viu? Mas aí são algumas formas simples da gente fazer o bem para o outro, porque quando a gente faz o bem para alguém, isso automaticamente volta para a gente também. Bom, eu espero que tenha feito sentido. Para refletir um pouquinho aí, principalmente nos seus valores. Não tem problema nenhum a gente estar nesse momento de crise. Lembra que tá todo mundo passando por isso, tá todo mundo na sua luta interna, né? Então, assim, pega leve com você e talvez seja o momento de você ressignificar alguns valores. Não é deixar de ter, né? Eu sou uma pessoa de relacionamento, eu não vou me tornar uma pessoa fria, mas eu consigo ressignificar esses valores para passar por esse momento com um pouquinho mais de sanidade. Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza é que vai passar. Isso é certo. Se fez sentido, já sabe, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Te vejo na próxima semana.